Irmãos amados, nós estaremos lendo a palavra para a nossa meditação em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga, ou seja, alegre-se. Mas Deus lhe disse, juntos: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém? Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, porque sentimos a tua presença neste culto. O Senhor tem falado conosco através dos louvores, ó Deus, da tua palavra lida. Obrigado pela vida de cada irmão, ó Deus, cada filho teu que aqui compareceu. Senhor, nós te damos graças de todo o nosso coração. E agora, ó Deus, nós precisamos, ó Pai, da ação do Teu Espírito Santo, trabalhando nas nossas mentes, dando-nos capacidade de assimilação, ó Deus, para com sabedoria, ó Deus, exercermos, ó Pai, nossas atividades, ó Deus, como filhos Teus no Teu reino. Senhor, nós oramos, ó Deus, no santo nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. O tema para a nossa meditação é: em que consiste a felicidade? Eu quero destacar, amados irmãos, especialmente o versículo 15, se os irmãos estão aí com a Bíblia aberta ainda. O versículo 15 desse capítulo, Jesus deu o seguinte conselho, e disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância do que possui. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Vida aqui está como sinônimo de bem-estar, de felicidade, de alegria, de valores. Por quê? Porque nós baseamos o nosso bem-estar, a nossa felicidade, a nossa alegria nas circunstâncias da vida. Se tudo vai bem, nós estamos felizes. Se recebemos o pagamento, se temos um dinheiro na poupança, se a saúde está boa, então nós estamos felizes e chamamos isso de felicidade. Mas a nossa felicidade, ela não pode ser circunstancial, ela não pode estar embasada nestas coisas passageiras, temporais, aquelas coisas que edificam através do poder do Espírito Santo que trabalha em nossas vidas. Eu li e eu aprendi que os filhos de Deus devem envolver-se com o reino de Deus. Você é filho de Deus? Você crê nisso? Porque a Bíblia diz que são filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que se entregaram a Jesus Cristo. João 1, versículo 11 e 12. Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
a saber, os que creem no seu nome. Então, filhos de Deus se envolvem com valores espirituais, se envolvem com o reino de Deus. Jesus nos deu esse exemplo. Lá em Lucas, capítulo 2, nós aprendemos quando José e Maria e os meninos Jesus, ainda aos 12 anos, eles foram a Jerusalém participar de uma das festas da época. E na volta, quando José e Maria voltavam para Nazaré, o menino ficou em Jerusalém. E já haviam andado 3 dias, e agora eles o encontraram no templo. Eles voltaram para buscar Jesus, agora pré-adolescente, e Jesus estava no templo, sentado com os doutores da lei, que praticamente eles ficavam no templo, estudando, analisando a lei mosaica, junto com os escribas, os sacerdotes. Eles eram chamados doutores da lei. Eram o que nós chamamos hoje de teólogos, né? Aqueles que cuidavam dos assuntos religiosos de Israel. E eles estavam ali, Jesus estava ali também, e quando Maria, mãe de Jesus, questionou com o Senhor Jesus Cristo, dizendo: por que procedeste assim para conosco? Por que fizeste isto? E a resposta foi: não sabíeis que eu devia estar aqui tratando dos negócios do meu Pai? Então Jesus, aos 12 anos, ele já sabia que ele precisava estar tratando, cuidando dos negócios de Deus, o nosso Pai. E sabe quais são os negócios de Deus? Os negócios de Deus são a nossa salvação, a salvação da tua alma e da minha. São os assuntos de Deus, são de valores permanentes. Os assuntos de Deus, os negócios de Deus, não são esses assuntos temporários. Nós nos preocupamos demasiadamente com os assuntos temporais, passageiros, mas Deus, ele trata com os valores eternos. Deus está preocupado com os valores permanentes, com os valores eternos. Mesmo nós, os cristãos, nos preocupamos muito com os valores temporais, com a aparência. Uma jovem senhora que ela passava cerca de 8 horas diariamente na academia. 8 horas por dia ela passava na academia, cuidando da aparência, fazendo ginástica. E que aquele comportamento estava conduzindo seu casamento ao fracasso. Isso não é o que é conveniente, não é bom. Então nós precisamos ter equilíbrio. Mesmo nós que já entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo, precisamos nos policiarmos para não cometermos o erro de nos envolvermos mais com o mundo, a sua mundanidade, mais com as coisas temporais do que com as coisas espirituais. Nós precisamos ter esse cuidado. O grande erro da humanidade é atribuir felicidade às realizações e conquista das coisas que nos cercam. A verdadeira felicidade é aquela que Deus coloca nos nossos corações. É aquela que vem do coração de Deus para o nosso coração. É Ele que dá sentido à nossa existência. É Deus que dá sentido à nossa existência. Porque há pessoas que elas têm tudo o que precisam, materialmente falando, mas elas não têm paz com Deus. E quando falta paz com Deus, falta paz interior. E quando falta paz interior, a pessoa não tem felicidade. Ela não é bem-sucedida, não é uma pessoa feliz. E nós vemos aqui a orientação do Senhor Jesus Cristo. Conversando com aquele moço, que não cita-se aqui o nome, a Bíblia diz que um da multidão,
o procurou para que aconselhasse o irmão dele, que repartisse com ele a herança. E Jesus então dá esse sábio conselho, dizendo: acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a Bíblia diz que a avareza é idolatria. Lá no livro de Colossenses e também em Efésios, a Bíblia diz: cuidado, que a avareza é idolatria. A Bíblia, ela nos orienta em todo o tempo em como nós cuidarmos da nossa vida espiritual, da nossa comunhão com Deus. Eu tenho citado a biografia de Salomão, porque Salomão recebeu de Deus, ele recebeu de Deus sabedoria e riquezas, mas ele deixou-se levar especialmente pelas riquezas, e ele afastou-se de Deus. E aí, quando ele chega no final da sua vida, ele chega frustrado. Ele chega no final da sua vida frustrado. Ele poderia ter chegado no final da sua vida com muita alegria, com muita felicidade, mas ele chega no final da sua vida escrevendo que tudo para ele não passou de vaidade e aflição de espírito. Porque houve uma inversão de valores. Dizem os comentaristas bíblicos que ele era um homem sábio, ele era rico, foi um dos grandes sexólogos do passado, do tempo dele, porque é um homem que teve 700 mulheres e 300 amantes, 700 esposas e 300 amantes. Imaginem, aí já está o primeiro passo da grande frustração dele, porque se ele tivesse tido uma esposa como orienta a palavra de Deus, ele teria sido mais bem sucedido. Mas imaginem, nessa condição, nessa família, nesse harém, como ele poderia ser bem sucedido. E agora ele chega no final da vida dele frustrado. Por quê? Porque viveu uma vida de desobediência aos princípios de Deus, buscando tudo. Ele chega a dizer que de todas as coisas que os olhos dele viu e o coração desejou, ele não negou nada aos seus prazeres. Ele satisfez todos os seus prazeres. E ele dá um sábio conselho para nós. Você que é jovem, aliás, a Bíblia é um livro de conselhos para o nosso bem, para a nossa felicidade. A Bíblia diz aqui, no capítulo 11, versículos 9 e 10: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração, e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. É correr atrás do vento. E ele começa o capítulo 12 dando o seguinte conselho: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. E ele conclui o livro no capítulo 12, no versículo 13. Vamos ler juntos esse conselho dele? Capítulo 12, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. E no último versículo ele vai falar sobre o juízo de Deus, porque Deus há de trazer a juízo todas as nossas ações, toda obra, até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal.
Então nós aprendemos aqui o verdadeiro sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida consiste em temer a Deus, teme a Deus, guarda os seus mandamentos. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Coisificar a vida é perder o verdadeiro sentido da vida. Coisificar a vida significa nos envolvermos, gastar nossas vidas puramente com as coisas do dia a dia. Às vezes nós não temos tempo para nada. Não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para conversar com a esposa, não tem tempo para conversar com o esposo, não tem tempo para conversar com os filhos. Por quê? Se reservar um tempo para uma leitura bíblica, reservar um tempo para estar orando, reservar um tempo para estar na igreja, é perder valores. Tem pessoas que vivem com 3, 4, 5 celulares. Tem pessoas que vivem o tempo todo só nas ligações. Sabe por quê? Porque se ele parar 1 hora para vir ao templo, 1h30, como nós ficamos aqui, das 6h30 às 8h, para ele é um grande prejuízo este tempo. Porque é tempo que ele está perdendo de ganhar dinheiro através das vendas online e tudo mais. Então nós precisamos, amados irmãos, sermos sábios. Salomão recebeu sabedoria de Deus, mas ele deixou-se envolver pelo materialismo e chegou à triste conclusão: tudo é aflição de espírito. E deu então esse sábio conselho: tema a Deus. Ele está dizendo: busque a Deus, lembra-te do teu Criador enquanto você é jovem. Então fica aqui o sábio conselho. Para quê? Para que você seja realmente feliz. A verdadeira felicidade consiste então em buscar a Deus e buscar o verdadeiro sentido da vida no nosso Criador. Eu quero passar para os irmãos agora algumas palavras do pastor Paulo Seabra, em um de seus estudos bíblicos sobre a vida, sobre essa felicidade. E ele diz assim: são insondáveis os tesouros de Deus dentro de nós, que nos habilitam a olhar para fora de nós mesmos e projetarmos as maravilhas de Deus como rios de água viva que fluem do nosso interior. Porque a motivação do crente em Jesus Cristo não são as coisas materiais. A motivação do crente em Jesus Cristo deve ser o reino de Deus, o Espírito Santo atuando dentro dos nossos corações, dentro do nosso interior. Essa deve ser a nossa motivação. O que motiva você? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu alvo? Você tem estipulado um alvo para a sua vida espiritual? A Bíblia diz, em 2 Pedro 3,18: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu pergunto: você tem procurado crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo? Você tem se empenhado a ter uma vida de compromisso com Deus? Um compromisso de oração, de estudo, de frequência à igreja, de participação no reino, da prática das boas ações. Os irmãos sabem que em tudo nós precisamos nos comprometer com Deus. Porque às vezes nós temos uma vida tão vazia da palavra de Deus, das coisas de Deus, tão sem sentido no aspecto espiritual, que nós não percebemos que não estamos promovendo o reino de Deus,
não estamos dando espaço às ações do Espírito Santo no nosso viver, nos nossos corações. O Espírito Santo de Deus, ele veio habitar em nós, mas nós não permitimos que ele use as nossas vidas. Por quê? Porque falta tempo. Por quê? Porque estamos ocupadíssimos com os valores temporários, passageiros. Não conseguimos evangelizar ninguém, falar de Jesus para ninguém, não sabemos um versículo da palavra de Deus, não sabemos. Temos muito mais facilidade para decorar uma piada do que para guardar um versículo que nós já ouvimos uma série de vezes ser falado. Então precisamos nos empenhar, nos esforçarmos para esta realidade. E precisamos fazer um propósito. E aí, dentro desse propósito, seremos motivados pelo poder do Espírito Santo a buscar a realização desse propósito. A espiritualidade vem do coração de Deus para o nosso coração, gerando sentido à vida e nos fazendo sentir alegria. A felicidade consiste em entender que a prosperidade do crente há de ser uma prosperidade espiritual, e quando essa prosperidade for espiritual, as demais coisas nos serão acrescentadas pelo amor e misericórdia e graça do Senhor nosso Deus. É isso que acontece. E daí você será então uma pessoa bem-sucedida. Irmãos, como nós temos vivido dias difíceis. Eu estou falando aqui e eu evito sempre falar vocês. Sabe por quê? Porque eu estou nesse contexto. Eu vivo como pastor, como líder, como conselheiro, como ensinador das coisas espirituais do reino de Deus, e eu sei o quanto é difícil como nós sofremos, porque a nossa alma, nosso espírito, eu uso aqui alma e espírito como sinônimos, porque a palavra de Deus, ela usa alma e espírito como sinônimos, como nosso espírito, na nossa vida espiritual, como nós desejamos fazer a vontade de Deus, mas o materialismo e o pecado, como um ímã, nos prende. Nos segura. Quando eu falo materialismo, irmãos, eu estou... E pecado, porque nem tudo que nós fazemos é pecado. Há coisas boas que também nos separam de Deus. Os irmãos já ouviram eu falar isso aqui. Que há coisas boas na vida que não são pecados, mas nos separam de Deus. Quais são essas coisas boas? Jesus citou, nos dias de Noé, os homens, aqui no sentido genérico, de uma maneira geral, homens e mulheres, compravam, vendiam, edificavam, casavam-se e davam em casamento. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Existe algum pecado aí? Compravam, vendiam, edificavam, casavam-se e davam em casamento. Mas era o envolvimento, o ativismo material das coisas temporárias, que não sobrava tempo para ouvir a pregação de Noé. Não sobrava tempo para dar crédito às coisas de Deus. E quando o dilúvio chegou, levou a todos, porque eles estavam despreparados. Eles não valorizaram o espiritual.
Não valorizaram a comunhão com Deus, não havia tempo. Estavam comprando, vendendo, casando, edificando, poupando, trabalhando. Certa vez ouvi um homem dizendo, um empresário, eu queria que meu dia tivesse 36 horas, quem sabe daria tempo de eu fazer tudo. Então é isto. Isto traz, sabe o que é para nós, irmãos? Frustrações. Frustrações. Quantas pessoas têm chorado? Quantas pessoas têm vivido dias amargos? Quantas pessoas têm vivido dias tristes? E você diz assim, mas eu entreguei minha vida a Jesus. Eu estou seguindo a Jesus há tantos anos. Estou seguindo Jesus Cristo há tanto tempo. E a Bíblia diz que quem crê no Senhor, aquele que crê, aquele que confia, Deus provê todas as suas necessidades. E por que Deus não provê as minhas? Sabe por quê? Porque Deus quer prover especialmente as necessidades nossas espirituais. Mas nós estamos preocupadíssimos com as materiais. E aí, quando falta o preenchimento, a satisfação das necessidades espirituais, as provisões espirituais, o nosso coração fica sem paz e nós entramos em depressão, em sofrimento, em angústia interior. Felicidade, ela consiste em entender que a prosperidade do crente em Jesus Cristo, ela há de ser espiritual. A verdadeira sabedoria é entender o que Deus pensa de nós e o que nós conhecemos de Deus, e quando juntamos o que nós entendemos de Deus e o que Deus conhece de nós, então estes dois pensamentos promovem a nossa edificação espiritual para a glória dele, para a nossa felicidade e bem-estar eternos. Bem-estar aqui e na eternidade. Você entregou a vida a Jesus? Amém. Você sabe o que é ser feliz? O hino diz o quê? Sou feliz com Jesus. O moço havia perdido a família, o compositor desse hino. Havia perdido, havia se mudado, perdeu os filhos, perdeu a esposa, mudou-se, e depois alguém entrou em contato com ele, e ele numa carta escreveu: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte a sofrer. Depois de ter perdido, como Jó, perdeu tudo. Agora ele diz: ó, seja o que for, tu me fazes saber, e feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Os bens são conquistas. E esses bens, essas conquistas, elas sempre virão de fora para dentro. Você tem um bom carro? É uma maravilha um bom carro. Só que daqui a pouco ele fica velho. Não tem mais sentido. Você tem uma casa maravilhosa. Daqui a pouco você vai desejar ter uma na Grécia, vai desejar ter uma em Nova York, em Miami.
Sabe por quê? Porque essa daqui já não satisfaz você. É esse desejo de possuir, de querer. E o que vem de fora nunca satisfaz a alma. Sabe por quê? Porque a alma, ela se satisfaz em Deus, em Jesus Cristo. E você conquista, e você conquista, e você conquista. E as tuas conquistas, você trabalha das 6 da manhã às 8 da noite, chega em casa, ainda vai trabalhar online, e vai dormir, dorme pouco, às vezes com medicação, sob efeito de medicação. E aí você acorda e vai para a luta. Sabe por quê? Porque você precisa conquistar mais. E está sempre conquistando, mas não tem alegria plena. Porque alegria plena só Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo põem no seu e no meu coração. Coloca através do seu grande poder alegria plena. Mas o moço do hino disse: eu sou feliz com Jesus meu Senhor. Irmãos, que Deus nos abençoe grandemente, que você seja muito feliz, que o seu lar seja um lar abençoado, a sua vida, também, o seu trabalho. Agradeça a Deus pelo seu trabalho, não murmure, tá bem? Mas seja grato a Deus. Você tem desafios lá no seu trabalho, na escola, na vida em família. A vida em família é um desafio, mas é um local que Deus nos colocou para também nos polir, e Deus sempre tem o melhor para nós. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e todas as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Que os irmãos tenham uma semana de sucesso. Bem, muita felicidade e harmonia no seu lar.